Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora, perspectivas para a economia brasileira em 2021. Comigo no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa, está Celso Costa, com doutorado na área de economia, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, também no mesmo setor, e, diga-se de passagem, um dos responsáveis por ajudar o ministro Paulo Guedes no início dos seus trabalhos, fez parte da equipe, portanto, do Posto Ipiranga, como diz o presidente Bolsonaro, e é um dos economistas mais brilhantes em atuação no estado do Paraná. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço o convite, né? Lógico que o presidente fala brincando em relação ao Posto Ipiranga, né? Ele quer dizer apenas que o ministro Paulo Guedes é um homem de múltiplos talentos, né? Justamente é isso que me preocupa. No começo do ano, falávamos um pouco antes de iniciar a gravação, o ministro Paulo Guedes falou, olha, se fizermos muitas bobagens, o dólar passa de R$5. O dólar passou de R$5. Foram feitas muitas bobagens, afinal de contas? Essa é uma dúvida que fica, já que a frase é do próprio ministro, não estou inventando nada. E ele agora, recentemente, fala na volta da hiperinflação, o que sinceramente seria um absurdo, né? Seria um retrocesso de décadas, se acontecesse. Eu sei que estamos numa pandemia, eu sei que isso afetou a economia mundial, mas o Brasil conseguiu passar por isso de uma maneira razoável, embora a dívida interna tenha subido de 70% para 90% do PIB, o que é assustador também. Professor, qual é o cenário para 2021 com esses componentes na bandeja? Bom, assim, logo no início da pandemia a gente estava num ambiente de muita incerteza. E isso levou a economia a algumas projeções muito pessimistas. Eu mesmo achava que esse ano seria muito pior do que aparentemente vai ser. E com o tempo, essas expectativas foram, a incerteza foi diminuindo, as expectativas foram melhorando. A questão sobre hiperinflação, lógico que ainda é uma questão pouco provável. A gente viveu o que a gente presenciou na década de 80, mas o que preocupa bastante é a questão fiscal que a gente está vivendo. Qual seria o mecanismo para gerar uma inflação um pouco mais alta? Seria um gasto do governo descontrolado. O governo precisa, de alguma forma, financiar isso e ele acaba fazendo isso imprimindo moeda de tal forma que aí gera um processo inflacionário sem controle e a gente perde as relações de preços, a unidade de valor e tudo mais, que assim, quem viveu a década de 80 sabe o quanto é prejudicial. Uhum. Professor, então a princípio não corremos o risco da volta da hiperinflação em 2021? Não, é pouco provável. Assim, no curtíssimo prazo, algo como 1, 2 anos, é pouco provável que a gente tenha um processo inflacionário alto. Apesar de a gente já estar tendo algumas pressões pontuais, principalmente no preço de alimentos, principalmente no atacado, a gente deve ter uma inflação desse ano próximo de 3%. Ano que vem, alguma coisa nesse patamar também. Mas a gente ainda está trabalhando com um cenário que o governo vai respeitar as metas que tem para esses anos, né? Tanto para esse ano como o ano que vem. Professor, então, antes de falarmos um pouco mais de 2021, a gente já descartou o pior cenário, só vamos falar sobre esse último número, recapitulando o que o senhor acaba de dizer. Então, para 2020, a expectativa é que a inflação no ano fique em quanto? Em torno de 3%. 3%? O IPCA em torno de 3%. Muito melhor do que se previa originalmente. Sim. Principalmente antes da crise, né? Lógico, a questão da crise, o isolamento social que ocorreu, uma queda no consumo inicial, ajudou aos preços ficarem num patamar um pouco menor, né? Uhum. Mas as pessoas começaram a ter um pouco mais de confiança, aumentar o consumo, principalmente a classe de um salário um pouco maior. Tem um gráfico dos Estados Unidos que mostra que o pessoal de salário menor ainda está sofrendo bastante com a crise, principalmente o setor informal, mas o pessoal de uma classe média alta, alguma coisa assim, já voltou a estar um patamar do início da crise. Assim. Então está se recuperando, o consumo também vem recuperando, então o que sofre ainda é a questão de serviços, mas a gente voltou, esse segundo semestre, a economia voltou a funcionar. O que tem agora de incerteza seria
talvez uma segunda onda e aí poderia ter, sei lá, voltar ao isolamento social um pouco mais rígido e a gente ter algum problema. Mas melhorou muito o cenário que a gente tinha lá para março, abril, hoje melhorou bastante. A gente esperava, os mais pessimistas achavam que a gente poderia chegar em torno de 10% de queda no PIB. Hoje a gente deve fechar em torno de 5%, assim, pelo menos é o número atual. O PIB cai 5%. 5%. Existe 5%. Uma previsão de aumento no PIB ano que vem? Os números de hoje é em torno de 3,5%, que o mercado está trabalhando. Ou seja, um crescimento para 2021 no PIB, Produto Interno Bruto, de 3,5%. De 3,5%. O mercado entende que assim, o potencial de crescimento do Brasil é de 2,5%. Assim, então, se você chegar no analista e falar assim, qual que é o crescimento de 2028? Assim, aí ele vai falar 2,5%, que é o que ele acha que o Brasil tem de potencial. Até por isso, no início do ano, a gente começa sempre com esse número, 2,5%, isso vai ajustando com o tempo. Esse ano foi assim, a gente estava 2,5%, foi para 2,30%, aí começou a crise por causa da pandemia. A gente chegou a bater alguma coisa no Focus 6,5% lá para junho, mas de lá para cá vem melhorando e agora a gente está em torno de 5%, ano que vem 3,5% e para os outros anos 2,5%, mas já pensando nesse potencial de crescimento. Professor, nós tivemos um aumento absurdo na cotação do dólar, que pulou de R$ 4,00 para R$ 5,30, né? Bateu quase perto de R$ 6,00. E com isso ficou muito mais vantajoso para quem é do ramo do agronegócio vender alimentos para fora. Sim. Tanto que a gente está passando pela situação surreal de ter que importar soja e farelo de soja, né? É uma coisa muito estranha. O arroz, que sempre foi consumido aqui dentro, foi vendido para fora, porque era muito mais vantajoso vender arroz para fora. O preço do arroz também ficou na estratosfera. Qual que é a tendência da cotação da moeda americana? Porque isso reflete diretamente. Eu não quero que os produtores rurais deixem de ter lucro, não se trata disso. Mas, ao mesmo tempo, a população precisa comer, né? E, diga-se de passagem, de maneira acessível. Então, qual é a expectativa para a cotação do dólar para o ano que vem? Ano que vem, câmbio é uma situação muito difícil, assim, né? Mesmo no curtíssimo prazo. A ideia é que ele melhore um pouco, fique mais próximo de 4. Isso porque diminuindo a incerteza e principalmente se o governo seguir a situação fiscal razoável, assim, dentro da situação que a gente vive, a gente deve melhorar essa questão do câmbio, então acho que fica próximo de 4, mas assim, a população em geral às vezes não percebe o quanto o câmbio pode ser prejudicial para qualquer pessoa, né? A gente tem essa ideia, eu não compro um bem importado, então o câmbio não me afeta. Mas tem essa ideia do próprio arroz, como você falou, Ney. O arroz, você pode comprar um arroz nacional, mas como ele pode ser exportado, então o preço dele lá fora interfere no preço aqui dentro. Então você acaba pagando mais caro pelo arroz, de qualquer forma. Isso sem falar no volume enorme de materiais importados que nós temos, né? O Brasil já foi melhor no que se refere a parque industrial. Nosso parque industrial vem sendo sucateado há décadas, desde os anos 80. E isso não é bom. O correto seria que a gente investisse mais em tecnologia industrial e tecnologia de ponta, assim como fez a Índia no setor de informática, por exemplo. Mas o fato é que nós não fizemos essa lição de casa nesses últimos 30 anos, o que é muito triste, 35 anos, o que é muito triste. E acabamos pagando um preço por isso. Estamos pagando um preço por isso. E as pessoas às vezes não param para pensar que nas coisas que ela consome no dia a dia tem muito material importado. Sim. Basicamente, essa crise afetou muito a economia brasileira, porque muito dos produtos que a gente usa no dia a dia, mesmo sendo produzido no Brasil, ele utiliza insumos importados, principalmente da China, né, que foi o expoente dessa crise. Então, tendo uma crise lá fora, mesmo se consumindo um produto nacional, não quer dizer que ele é inteiramente nacional. A própria Embraer, que é uma indústria brasileira, 90 e poucos % da sua produção é de insumos importados. Então, qualquer oscilação, câmbio, crise lá fora afeta muito o bem-estar da população brasileira. Professor, nós vamos agora para um breve intervalo e nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.